senhor presidente, pastor Valdomiro, senhor vice-presidente, pastor Joézer, senhores convencionais, mesa diretora, igreja, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui, agradecendo ao pastor Valdomiro, junto com a sua muito digna esposa, irmã Lourdes, pastor Joézer, com a irmã Miriam, obviamente, David, que no nome deles externo a minha gratidão a toda a diretoria, todos os obreiros, os convencionais, a igreja, aos amigos. Quero agradecer ao Sua Excelência, deputado estadual Samuel Júnior, com a Ariane, sua muito digna esposa. Gostaria de citar nomes, mas os irmãos vão de convir que esta saudação já abrange a todos. Queridos, eu quero, com muito carinho e respeito, eu aprendi desde novo, e vou fazer 60 anos, mas ainda tenho um pouquinho de juízo. E como eu estou fora da minha igreja, da minha cidade, do meu estado, e aqui está o meu pastor. O pastor presidente José Carlos é o meu pastor, presidente do Nordeste, e eu tenho o juízo de falar na frente dele. Aí seria uma loucura da minha parte, pastor José Carlos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Daniel e todos que os acompanham, e esta honra é sua, não é minha. Esse pouquinho de juízo não me deixa falar na sua presença. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é perfeito e tem juízo, e eu também. Queridos, como há uma proposta temática, eu quero tomar por base o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 21 e 22, que está escrito: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Queridos, com base neste texto, obviamente, eu gostaria de falar-lhes sobre o resumo. Quando nós analisamos o texto, e é muito conhecido, é um período de restauração dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Então, com base neste contexto, eu gostaria de falar-lhes uma proposta temática, a responsabilidade, o privilégio da nossa geração. Estamos diante de dois personagens que marcaram a história e, sobretudo, do arrebatamento com motivações para as suas gerações. Me permita contextualizar a Bíblia com a história. Para você, no final, o meu objetivo é que saiamos daqui cônscio do dever que nós temos, do privilégio ortogado a nós. Se nós analisarmos o livro do Gênesis, por isso que eu disse resumo, se nós analisarmos o livro do Gênesis, obviamente que se nós observarmos o capítulo 1, é o princípio. O capítulo 1 do Gênesis conta a história do princípio, já o capítulo 2, a formação do ser humano. No capítulo 2, Deus forma o ser humano perfeito a ponto de se relacionar cotidianamente com o ser humano. O ser humano foi criado para viver eternamente, gozando deste princípio do favor de Deus. A ponto que quando Eliú vai discursar diante de Jó e seus amigos, ele faz uma distinção no capítulo 33, versículo 4 de Jó, dizendo: o Espírito de Deus me formou. Isso implica dizer que sem o Espírito Santo não ia haver relacionamento da criação com o Criador. Então ele, na continuidade, diz: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida.
Quando nós analisamos a partir daqui, vem o capítulo 3 do Gênesis e vai mostrar a decepção, a queda e o afastamento deste ser humano de Deus, sendo assim destituído da presença de Deus. Então é quando Deus vem para o relacionamento cotidiano ser adorado, e o ser humano já tinha sido jogado fora da presença de Deus pela desobediência. Então o ser humano perde a sensibilidade do Espírito Santo e é destituído, afastado da presença de Deus, perde o direito de eternidade. Ou seja, o capítulo 4 do livro do Gênesis vai falar das consequências do erro e o desastre do afastamento do ser humano com Deus. O capítulo 5 do Gênesis vai falar sobre o contexto genealógico. O capítulo 6 vai trazer a decepção, a corrupção geral do gênero humano. Então Deus sanciona, Deus diz que vai desistir, vai dar fim a ele. Mas algo chamado graça entra na história e Deus preserva 8 almas. Então vem o capítulo 7 do Gênesis, então vai falar do dilúvio. O capítulo 8 traz o fim do dilúvio. Quando nós vamos para o capítulo 9 do Gênesis, os irmãos observam uma nova aliança. Deus vai querer se relacionar com o ser humano de novo, de forma definitiva. Mas no capítulo 10 vem a origem dos povos. Então, no capítulo 11 vem a confusão. Observem que se a Bíblia tem 1189 capítulos, aqui nós estamos falando dos 11 primeiros. Esses 11 primeiros vai representar menos de 1% da história bíblica em capítulos. Ou seja, aqui está a confusão, a decepção. Então Deus sempre quis se relacionar de forma perpétua, eterna com o ser humano, mas as suas atitudes fez eles perder este relacionamento. Então dá menos de 1%, arredondando 1. Então quando vamos para o capítulo 12, observem que Deus vai trabalhar justamente em trazer este ser humano para Ele. O capítulo 12 do Gênesis começa um processo espiritual, onde o objetivo, Gênesis 12, versículo 3, é reconciliar, é abençoar todos os seres humanos, toda a família da terra, com um relacionamento com Deus. Por isso que Gênesis 12 e 13 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que agora Deus vai trabalhar em 42 gerações, com o conceito de Mateus, capítulo 1, versículo 17, de sorte que de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi ao cativeiro, mas 14 gerações, do cativeiro a Jesus, mas 14 gerações. Se você analisar em termos de capítulo, Deus vai investir 77% em capítulo bíblico com Israel. Observe, 1% decepção, 77%, representando 918 capítulos, vai falar destas 3 gerações que Deus fez de tudo para se relacionar, a ponto de querer de forma perpétua se relacionar com o homem, trazê-lo de volta. Então Deus começa no capítulo 12. Então, por meio de Abraão vem Isaac e Jacó. Então veja que o escritor do livro do Êxodo, ele é tão convicto disso que ele faz menção de dizer que Deus, das almas que desceram ao Egito, das entranhas de Jacó, Gênesis 46, 26, são 66 almas. Então agora Deus vai trabalhar por meio da geração de Jacó para trazer todos os seres humanos de volta para a terra. Então Deus fez a promessa, uma terra, um lugar especial, onde ia ser o palco, onde ia ser a base do relacionamento, chamada Jerusalém. Então a terra prometida. Então Deus vai no livro do Êxodo, capítulo
capítulo 14, e vai tirar Israel da escravidão. Quando sai da escravidão, observem que não há relacionamento da geração do êxodo pós-patriarca com Deus. Então, no capítulo 19, o povo já cruzou o Mar Vermelho. Esta geração de Abraão até Davi é a geração que saiu do Egito a partir do êxodo, de 20 anos para cima. Então Deus, no capítulo 24 do êxodo, vai querer se relacionar com o ser humano. Olha que amor. Então Deus chama Moisés e dialoga com ele, dizendo: Moisés, eu quero me relacionar com o meu povo, mas precisa de um pacto de fidelidade para eu habitar no meio dele, porque desde o Gênesis 3 não havia relacionamento entre a criatura e o Criador de forma coletiva. Então Moisés ouve e propõe o povo. Então o povo diz a Moisés que volte a Deus e diga que está disposto a cumprir todos os preceitos de Deus. Então, já que tem preceitos, já que tem aliança, aí Deus diz: Moisés, então, já que o dilúvio acabou com o Éden, o lugar, a igreja de Adão, então eu vou te dizer como formar um lugar minuciosamente para eu descer com a minha glória, ser adorado e o povo me conhecer. Então vem o capítulo 25 do Êxodo. Aí Deus vai dizer como vai fazer o tabernáculo. Capítulo 25 do Êxodo, versículo 10. A primeira peça, a arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então no capítulo 15 do Êxodo, Deus começa a dizer como fazer o tabernáculo. No capítulo 33, versículo 14, já é um sinônimo de desobediência, de quebra da presença. O tabernáculo nem estava pronto, o povo já estava errando, já estava se distanciando de Deus. Aí Moisés diz: Senhor, sem a tua presença não vai dar certo. Aí Deus diz no 33:14: a minha presença vai com você, descanse. No capítulo 34 do Êxodo vem as consequências. No capítulo 40 do Êxodo, 15 versículo depois, está terminado o tabernáculo. Versículo 33, faz o culto, o tabernáculo está pronto. Versículo 34, a glória de Deus desce no tabernáculo. Desde a queda, desde o afastamento do homem, a glória pela primeira vez vai raiar na terra de forma coletiva. Aí a Bíblia diz que a glória enche o tabernáculo, que nem Moisés conseguia entrar, porque a glória de Deus estava no meio dos seres humanos de novo. Então Deus está entre os seres humanos. Agora vai ter relacionamento, só Israel. Aí saímos, tem uma aliança de sangue, vamos para o livro de Levítico. Aí Deus agora quer intimidade, Ele agora quer cara a cara. Aí se volta para a tribuna, digamos assim, permissão me virá, volta-se para a casa de Arão, para os obreiros que aceitavam a oferta, e disse, capítulo 2, versículo 13 de Levítico: de todas as ofertas que o povo trouxer, vocês nunca deixem faltar o sal da aliança do vosso Deus. Ora, porque o sal com esta geração do altar? Porque fala de intimidade, porque na antiguidade, por exemplo, eu estou aqui, mas moro em Maceió, deputado Samuel Júnior mora aqui. Então, se eu queria na época ter uma intimidade longa, duradoura, inquebrável com ele, eu ia comer do sal dele, e depois ele ia comer do meu sal. Pelo sal é perene, o sal é duradouro. Então, celebrando com sal, estava dizendo a seguinte expressão: que agora havia entre mim e ele uma aliança duradoura.
duradoura. Se posterior, pastor Manassés dissesse: a aliança de vocês não é essas coisas, não precisava dizer nada, eu só dizia: a sal entre nós resolvia tudo, é inquebrável, é inquebrável. Aí Deus diz: não pode faltar o sal, para que o mundo veja que eu tenho intimidade com vocês, para que o meu povo veja que eu estou no meio de vocês. Quando nós olhamos esta geração, que vamos para Número, capítulo 14, saindo de Levítico, a decepção, os gigantes da terra prometida afasta esta geração de Deus. Aí Deus diz: Moisés, esta geração que saiu do Egito de 20 anos para cima não vai entrar na casa, na terra prometida, na cidade prometida, ou seja, exceto Josué e Calebe. Aí quando nós vamos para Número 18, 19, está escrito lá que Deus diz: mas eu vou usar a geração de 20 anos para baixo que saiu do Egito. Aí quando nós vamos para Número 18, 19, Deus vai agora fazer uma aliança duradoura, não mais com a casa só de Arão, mas ele diz: todas as ofertas agora vai ser para vós, para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, e vai ser aliança de sal, o concerto de Deus. Então esta geração do capítulo de Número vai entrar em Deuteronômio. Deuteronômio, veja quanto Deus investiu. Segunda lei, segunda chance, capítulo 8, Deus vem e diz que vai fazer agora a mesma coisa da lei, repete para esta geração não cometer o mesmo erro que a outra cometeu. Então é esta geração do recomeço, a geração de Deuteronômio, a geração de Número, que vai entrar na terra prometida. Quando nós saímos do livro de Deuteronômio para Josué, eles tomaram posse da terra, agora está no lugar bom, agora tem culto, agora tem relacionamento. Juízes vem, o livro de Juízes, morreu Josué, morreu toda aquela geração de intimidade. Aí o que é que vem? Agora vem uma nova geração que não conhecia Deus e não tinha conhecimento dos seus milagres. Mas como? Isso é incoerente, isso não tem sentido. Por quê? Josué capítulo 4, versículos 6 e 7 tem um memorial. Disse Deus: essas pedras que vocês cruzaram o Jordão, coloque no lugar do onde montar o arraial, e quando os vossos filhos perguntarem que significam essas pedras, vocês dirão: essas pedras é que Deus abriu o Jordão para a gente passar pé enxuto. Deus fez as coisas acontecerem. Mas esta geração na terra prometida, facilidade, chegou na terra, a base onde Deus determinou para se relacionar com Israel para sempre e alcançar toda a terra, é contaminada por esta geração, porque não levaram em conta a história, perderam a identidade. Por quê? Porque, irmãos, este é um dos perigos da nossa geração do século 21. Achamos que a nossa história foi construída em mídia, a nossa história foi construída em glamour. Não, a história do arrebatamento, a história do resumo, ela é construída na oração, no joelho e no poder do Espírito de Deus. O medo hoje, eu digo isso, é que a nossa geração, entre aspas, está se deixando levar, porque ser cheio de Deus agora está virando meme. Rodou num pé só, vai ser meme. E a nova geração, entre aspas, já não quer mais falar línguas estranhas, já não quer mais andar na simplicidade do evangelho. Agora não, mas tem uma coisa: esta geração esqueceu, esta geração não levou conta
pronta. E sabe onde ela vai parar? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Sabe qual era o hino? Icabode, lá se foi, lá levaram a glória, desde Deus, a glória foi tomada. Mas eu louvo a Deus que no meio do século 21 ainda tem uma geração que não se dobra, ainda tem uma geração pentecostal, ainda tem uma geração que fala de arrebatamento.